Fala, queridão, graça e paz. Hoje é o nosso 23º dia e a nossa leitura hoje está em Lucas, capítulo 18, versículo 1 até o 17, Gênesis 29, 31 até Gênesis 30, 43 e Salmo número 23. Vamos então para Lucas, capítulo 18. Nesse trecho de Lucas 18, nós vamos ver duas parábolas e um evento prático que ensina sobre perseverança em oração, humildade diante de Deus, e também vai falar da necessidade de confiarmos em Deus como uma criança, para que a gente possa acessar o reino de Deus. Então, no versículo 1 até o versículo 8, vamos ter aqui a parábola do juiz iníquo e da viúva, que era persistente. Jesus ele vai contar uma história de uma viúva que insiste em buscar a justiça de um juiz que não temia nem a Deus e nem respeitava os homens. E apesar da sua falta de caráter, esse juiz atende ao pedido da viúva por causa da insistência da viúva. Então Jesus ele faz um contraste entre juiz e Deus, né? Falando assim, se um juiz injusto atende um pedido por causa da persistência, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, ele vai ouvir as orações dos seus escolhidos. Viúvas, que a gente vê aqui no versículo 3, elas eram uma das classes mais vulneráveis da sociedade, né, da sociedade judaica, porque elas eram sem recurso, frequentemente eram desamparadas, né? Então, assim, quando a gente vê a justiça de Deus, né, Jesus assegura que Deus ouve as orações dos seus escolhidos e Deus vai agir no tempo certo. Mesmo que parece demorar, Deus está ouvindo e Deus vai agir no tempo certo. Versículo 9 até o versículo 14, nós vamos ver agora outra parábola, a parábola do fariseu e do publicano. Jesus conta uma história que dois homens foram orar no templo, né? E o fariseu orava exaltando sua própria justiça, agradecendo por não ser como um dos outros pecadores, né? Já o publicano, que era quem? O publicano era um cara que era odiado pelo judeu, porque o publicano era um cobrador de imposto. Ele era um judeu, mas que trabalhava para Roma e ele cobrava imposto do seu próprio povo. Era um cara traidor. Então, e muitas das vezes, esse publicano, para tirar o salário dele, ele roubava no imposto. O cara devia 10, ele falava que o cara devia 20, porque ele precisava cobrar o imposto e ainda tirar o pagamento dele. Então ele era visto como um traidor pelos judeus e o judeu odiava o publicano. Então aqui Jesus nessa parábola mostrando o fariseu e o publicano, ele falava que o fariseu, né, ele agradecia aos seus próprios feitos, né? Já o publicano, ele era um cobrador de imposto e Jesus fez um contraste entre os dois, porque o publicano nessa situação, ele reconhecia humildemente que ele era pecador e que ele necessitava de Jesus, ele clamava pela misericórdia de Deus, essa era a oração dele. Aí Jesus vai concluir, né, falando assim que o publicano foi justificado e o fariseu não foi, porque Jesus vai terminar falando, né, quem se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. No capítulo 18, do versículo 15 até o versículo 17, Jesus vai abençoar as crianças, né? Algumas pessoas levaram crianças para Jesus, né, para que Jesus pudesse tocar essas crianças, mas os discípulos começaram a repreender as crianças. Mas Jesus ele intervém, fala com os discípulos, dizendo para deixar as crianças em paz, porque o reino de Deus pertencia às crianças, né? Então ele fala assim, ó, ninguém vai herdar, ninguém vai entrar no reino de Deus a menos que receba o reino de Deus como uma criança recebe, né? Então, assim, a criança, na cultura judaica, eram vistas como dependentes e humildes. Quando nós vemos aqui que a gente deve ser como uma criança, não está falando que a gente tem que ser infantil como as crianças, mas a atitude de dependência da criança, a atitude de depender, de ser simples, de confiar em Deus. Então, finalizamos assim, Lucas capítulo 18, agora nós vamos para Gênesis capítulo 29. Agora em Gênesis capítulo 29, versículo 31 até Gênesis capítulo 30, versículo 43, esse trecho vai descrever os conflitos e as bênçãos na família de Jacó, né? Vai mostrar uma disputa aqui entre Lia, em outras traduções, Leia, né, e Raquel por amor e por filhos, né? E vai mostrar também a prosperidade de Jacó enquanto ele trabalhava para Labão. Então, capítulo 29, versículo 31 até o 35, vai mostrar Deus abençoando Lia com filhos, né? Então Deus percebe que Lia não era amada por Jacó
E na sua misericórdia, Deus abre o ventre de Lia, permitindo que ela tenha filhos, né? Então Lia dá à luz a 4 filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá. E apesar da sua fertilidade, Lia ainda continuava lutando para ter o amor de Jacó. Então, cada nome de filho que ela teve refletia um sentimento, né, de Lia e sua relação com Deus e com Jacó. Rúben significava o Senhor viu minha aflição, Simeão significava o Senhor ouviu que sou desprezada, Levi significava agora meu marido se unirá a mim, e Judá significava desta vez louvarei o Senhor. E um detalhe, Judá se torna a tribo de onde vem o Messias, né? De onde vem Jesus. Agora, no capítulo 30, do versículo 1 até o 13, vai mostrar que a rivalidade entre Lia e Raquel. Porque Raquel ela estava frustrada por não ter filhos, né? Então, o que ela fez? Ela pegou a sua serva Bila e deu a Jacó como concubina, para que Jacó tivesse relação com ela e ela pudesse ficar grávida. E Bila, então, dá à luz a 2 filhos, que são Dan e Naphtali. Lia, ela parou de conceber, né? A outra mulher de Jacó, ela parou de ter filhos. Aí o que ela fez? Ela pegou a sua serva Zilpa e também deu a Jacó para que Jacó tivesse filhos com ela. E ela gerou 2 filhos, então, que são Gade e Aser. A gente vê que antigamente tinha muito essa questão da concubina, a mulher pegava a concubina e dava ao próprio marido. Isso assim, culturalmente era aceito, mas esse não era o plano original do Senhor, e a gente vê isso em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então isso era uma prática que acontecia, então na cultura era aceito, mas não era o plano original de Deus. Então no capítulo 30, agora do versículo 14 até o versículo 24, vai mostrar que Rúben, que era filho de Lia, ele encontrou algumas mandrágoras, que era uma planta associada à fertilidade. Raquel, então, pediu essas mandrágoras em troca de permitir que Jacó passasse a noite com Lia. Eles venderam Jacó, em troca de mandrágoras. Deus, então, responde à oração de Lia e ela tem mais 2 filhos, que era Issacar e Zebulon. E depois uma filha, que era Diná. Então, finalmente, depois de tudo isso, Deus se lembra de quem? De Raquel, né? E abriu o ventre de Raquel, e Raquel dá à luz a um filho chamado José, cujo nome significava Deus me acrescente outro filho, né? Então, como eu disse, as mandrágoras eram consideradas afrodisíacas e era associada à fertilidade na cultura antiga, mas não há evidências, né, que isso realmente era eficaz. E José, a questão de José, o filho de Raquel, simbolizava o quê? A renovação da esperança e a alegria para ela, porque ela era como se ela tivesse sido esquecida, mas Deus agora abriu a madre dela e deu um filho. Aí vamos ver que do capítulo 30, do versículo 25 até o 43, vai falar sobre a prosperidade de Jacó em Harã. Após o nascimento de José, Jacó ele pede para voltar para sua terra, né? Então ele vai lá conversar com seu sogro e fala assim, me dá minhas mulheres e meus bens que eu vou embora para minha terra. Mas só que Labão convence Jacó a ficar, reconhecendo que Deus era com Jacó e que Labão ele era abençoado por causa de Jacó, né? Então Jacó ele faz um novo acordo com Labão para cuidar do rebanho de Labão e Jacó ele receberia como pagamento todos os animais que nascem listrados, salpicados e pretos como pagamento. Jacó vai usar uma estratégia, né, que envolvia varas descascadas, né, ele colocava essas varas nos bebedouros, né, para fortalecer e multiplicar os animais, que seriam seus, né? E enquanto os rebanhos de Labão estavam enfraquecendo, o de Jacó, e Jacó foi se tornando extremamente próspero. Às vezes a gente pode olhar para essa questão de varas descascadas, né, no versículo 37, e parece meio que superstição, né? Mas o crescimento do rebanho de Jacó foi resultado de bênção divina, não foi métodos humanos. E a gente vê isso no versículo 43, que era o papel de Deus, né? Apesar da estratégia de Jacó, o texto deixa bem claro que foi Deus quem prosperou Jacó. O sucesso de Jacó foi resultado da graça divina. Agora nós vamos para Salmo número 23. Salmo 23, quem não conhece o Salmo 23?
Salmo de 23, que é escrito por Davi, é um dos textos mais conhecidos e amados de toda a Bíblia Sagrada, né? E esse texto vai retratar Jesus, né? Vai retratar Deus como um bom pastor que cuida, que guia, que protege as suas ovelhas. O Salmo vai mostrar confiança e descanso na provisão e na presença constante de Deus, mesmo diante das adversidades. E a gente vai ver no verso 1 e até o verso 3, vai mostrar Deus como um pastor que supre todas as necessidades. Então o salmista declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele descreve o cuidado de Deus, porque ele está mostrando um Deus que leva a águas tranquilas. E o que isso proporciona? Proporciona descanso. Ele fala de um Deus que faz repousar em pastos verdejantes, garantindo o que? Sustento. Ele fala de um Deus que restaura a alma, que isso mostra o quê? Renovações de forças espirituais. E ele vai mostrar um Deus que guia por caminhos de justiça para a glória do teu nome. Verso 4, nós vamos ver um Deus como companheiro na adversidade. Porque o salmista vai falar que mesmo no vale da sombra da morte, o salmista não teme mal algum, porque Deus está com ele. A vara e o cajado do pastor confortam as ovelhas, simbolizando proteção e direção. Fala que o salmista sobre vale da sombra da morte é uma metáfora para tempos de extrema dificuldade ou de perigo, mas também pode simbolizar morte literal. E quando a gente vê aqui a figura de uma vara e o cajado, a vara ela era usada para a defesa do pastor contra predadores e o cajado servia para guiar as ovelhas. Aí vamos ver aqui no verso 5 e verso 6, o salmista meio que ele muda a metáfora que ele estava falando para um banquete, porque ele vai falar que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos que simbolizava o quê? Vitória e honra. Isso vai dizer que o cálice transborda, que representava o quê? Abundância. Então o salmista ele termina com confiança, né, de que a bondade e a misericórdia de Deus o seguirão todos os dias da sua vida e ele habitará na casa do Senhor para sempre. Quando no verso 5 a gente vê prepara-me uma mesa, a ideia é de uma honra, é uma ideia de proteção, porque o anfitrião, né, ele que garante a segurança dos seus convidados. E quando no verso 6 ele fala assim, que vai habitar na casa do Senhor por longos dias, né, isso indica comunhão eterna com Deus, não apenas no templo terreno, mas também no templo espiritual. Então, essa foi a nossa leitura do dia 23, nos vemos amanhã no dia 24, só vem!